Adão dando nome a um por um. E Adão notou que cada casal tinha macho e fêmea. Ou cada animal tinha um macho e a fêmea. E quando ele terminou de dar nome a todos, ele falou assim, interessante, todos têm macho e a fêmea. E cadê a minha contraparte? Eu imagino que Deus deixou Adão chegar a esse ponto para ele sentir falta, em primeiro lugar, de uma mulher. Geralmente, queridos, Lutero falou uma coisa há alguns séculos atrás que é muito profunda. Lutero disse assim, se Deus fosse menos pródigo conosco quando nós nascêssemos, nós seríamos as pessoas mais gratas do mundo. E aí ele explica, se nós nascêssemos sem as pernas, e só aos 10 anos nascesse nossa primeira perna, veja, você ficou 10 anos sem poder sair da cama que não tinha perna para andar, agora aparece a primeira perna, e você agora sai por aí que nem um saci pererê pulando uma perna só, mas todo feliz, opa, eu tenho uma perna. Aí aos 15 anos nasce a segunda. Aí você diz, uau, vamos fazer. Agora sim tem um motivo para fazer uma festa de 15 anos, né? Eu tenho 2 pernas para andar agora. Depois aos 20 nasce o primeiro braço. Aí você diz, caramba, eu agora já posso botar coisa na boca por mim mesmo. E aos 25 nasce o segundo braço. Imagina se fosse assim, o valor que a gente daria às pernas que tem, os braços, as mãos, tudo. Mas a gente já nasce completo. Então a gente não dá muito valor. A gente começa até às vezes a desvalorizar, não é porque a gente começa a achar, eu queria ter o cabelo de fulana, eu queria ter os olhos de Beltrano, eu queria ter as pernas de não sei quem. Come on! Mas é assim o ser humano. Então Deus permitiu que Adão caísse em si e dissesse, uau, tá alguma coisa, eu não tenho a contraparte. E a Bíblia diz que Deus viu que algo não estava bem. Notem, não é porque Deus se esqueceu e agora que ele lembrou, opa, peraí, eu esqueci de alguma coisa. Né? Deus disse que algo não estava bom. Depois de ele haver afirmado com tanta frequência que tudo era bom, ele diz no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Alguma versão aqui traduz essa palavra adjutora de forma diferente? Nós lemos Gênesis 2, versículo 18. Auxiliadora. Gênesis 2, 18. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma complementadora. Deus, queridos, fez a mulher para ela complementar o homem. Notem, Deus fez o homem a partir do barro. Agora, na hora de fazer a mulher, Deus poderia optar ou pelo barro, ou falar apenas, apareça uma mulher, e apareceria a mulher mais bela do universo. Mas Deus decidiu fazer uma cirurgia em Adão, e aí a Bíblia nos dá o registro da primeira anestesia geral da história, de toda a história da humanidade, e eu diria, talvez, de toda a eternidade, a primeira cirurgia, a primeira anestesia geral. Deus, diz o verso 21, fez cair um sono pesado sobre Adão, isso chama hoje de anestesia, né? E esse adormeceu. E agora Deus toma uma das suas costelas e aí fecha com a carne no lugar, não é, para não ficar lá o buraco. E daquela costela que Deus pegou, Deus fez o quê? Alguns dizem, é por isso que mulher é osso duro de se roer, que foi feito de costela. Na verdade, queridos, Deus fez a mulher da costela. A Bíblia não diz de que lado foi, eu imagino que foi do lado esquerdo, está mais próximo, né? O coração está no meio, mas ele é um pouco voltado para o lado esquerdo, né? Ele tem um formato assim, e por isso que dizem que o coração está do lado esquerdo, mas na verdade não é bem assim, ele está no meio com uma pequena parte dele mais apontando para o lado esquerdo. Mas por que Deus não fez a mulher de um osso do pé do homem? Quem me ajuda? Exato, para ela não ser inferiorizada, para o homem não achar que a mulher tivesse sido feita para... Né? E mesmo não tendo sido feito, alguns homens ainda fazem assim, não é isso? Tem lugares por aí onde os homens tratam as mulheres como se elas fossem um tapete. Por que Deus não fez a mulher de um osso da cabeça do homem? Hein?
Isso, para que a mulher não pensasse bem, quem tem que mandar no homem sou eu. Apesar de que vocês já me ouviram dizer isso, né? Dizem que existem 3 qualidades de homens, né? 3 tipos de homens. Existe o varão, manda ele, ela não. Existe o varela, manda ele, manda ela. E existe o varunca, manda ela, ele nunca. Então, queridos, Deus poderia ter feito da própria terra, mas Deus fez de uma costela, entende? E agora Deus traz essa mulher, depois que Adão recupera do efeito da anestesia, Deus traz essa mulher para Adão e Adão se encanta com ela. E agora no verso 24, queridos, diz aí, aí está a nossa fórmula de 1 mais 1 é igual a 1, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, né? Você temos o varão, temos a mulher, 1 mais 1. E os dois serão igual a 1. Bateu agora? Agora estamos em paz? Então veja aqui, Adão plus Eva, 1 mais 1 é igual a 1. Uma só carne. Esse é o propósito de Deus para todo casal. Que os dois sejam um. Agora, queridos, não há nada mais complexo, eu creio, do que a personalidade humana. Hoje eu conversava com uma esposa que estava angustiada, ela não é membro aqui das nossas igrejas, me ligou de longe e pedindo ajuda. Ela está tendo alguns problemas com o esposo. E é um casal relativamente jovem. E eu pude ver que os problemas deles são pequenos. Eu disse, inclusive, para ela grande demais, porque, claro, ela está começando, está casada há pouco tempo. Então, para ela, parece que o mundo está acabando. Eu disse, não, seus problemas são pequenos. Está faltando só um pouco de sabedoria para lidar com algumas situações. Porque eu pude ver, conversando com ela, que ela é do tipo assim, muito, muito incisiva e determinada. E tem algumas pessoas que são assim, tem a personalidade forte. E o marido interpreta como ela querendo mandar nele. E daí ela falou algumas frases que eu disse a ela, olha, eu tenho certeza que você não tinha intenção, mas de fato, eu calçando o sapato do seu marido, dá a impressão que você está dando ordens. Que tal se você colocasse na forma de perguntas, ao invés de você fazer afirmações? Entende? Ela casou com um marido que já tem 2 filhos. E ele recente deu para os filhos iPad e computador, e ela disse, por que você deu isso para os... Ela disse assim, você não deveria ter dado isso para seus filhos. Entende? E aí eu estava explicando para ela, olha, o que acontece, seu marido está tentando compensar, porque geralmente quando os pais dão muita coisa assim para os filhos, toda regra tem exceção, a gente fala aqui sempre na regra, então que ninguém pense que é recado, mas em geral é isso, eu vejo pais se matarem para dar para os filhos algo que eles nem estão pedindo, mas é para compensar alguma coisa. Ela disse, não, realmente ele nunca foi presente na vida deles, e aí contou toda uma história, eu digo, está vendo? Agora você entende o lado dele. Agora, da sua vez, ao invés de você dizer, você não deveria ter dado, por que você não diz, vem cá, qual é a razão para esses meninos tão pequenos terem esses aparelhos tão sofisticados? Há uma necessidade para isso. Deixa que ele se explique. Se ele disser que sim, e qual seria a necessidade? Entende? Você vai botando ele para pensar, que aí você vai conquistando um aliado. Você não está acusando, você não está falando, você está botando ele para pensar. Entende? E aí conversamos um pouco, conversamos mais de 1 hora, mas a verdade é que nada há mais complexo do que a personalidade humana, e um dos segredos da vida é a gente, sabe, buscar conhecer, calça o sapato do outro, passa para o lugar dele, tente imaginar o porquê das suas ações e reações. Isso ajuda muito. E no processo de 2 se tornarem um, queridos, é como 2 instrumentos de corda. Você já viu alguém tocando um piano e outro acompanhando no violão, ou alguém no violão e outro no violino? 2 instrumentos de corda, quando vão tocar juntos, primeiro, antes de começar, um dá o tom aqui, outro dá de lá, para afinar as cordas. Boa noite, Melinda. Tem que primeiro afinar as 2 cordas, os 2 instrumentos. Depois que eles afinam, eles começam a tocar. Se estão dando um concerto, depois de algum tempo tocando, o que eles precisam fazer? Precisa haver uma pausa no concerto,
porque eles precisam afinar de novo os instrumentos, porque o instrumento de corda, na medida, o violão, por exemplo, na medida que você vai batendo, ele vai folgando as cordas, vai desafinando devagarinho. Boa noite, irmã Elza, que bom ver a senhora. Tudo bem? Que bom. Então, é necessário um ajuste. E assim, instrumentos de corda precisam de constantes ajustes. Eu tenho um piano na minha casa que ninguém mexe com ele do lugar, mas ele desafina. Porque o martelinho está batendo na corda, entendeu? E aquela vibração vai fazendo com que ele vá devagarinho. Então, de vez em quando tem que chamar o moço para ele afinar o piano. A vida conjugal é assim. A gente precisa de constantes ajustes, constantes afinamentos, aqui e lá. Pior é quando um pensa que só o outro que precisa, né? Aí é que é o problema, mas os dois precisam. Para que os dois se tornem um, queridos, isso não é um ato que acontece, isso é um processo e leva a vida inteira. Nosso tema aqui hoje é 1 mais 1 é igual a 1. Né? E tomamos como base Gênesis capítulo 2, o versículo 18 a princípio, e a nossa fórmula está no versículo 24, Emeline. Se alguém quiser depois que você prove que 1 mais 1 é igual a 1, Gênesis 2, 24 prova. Então, veja bem, Deus então criou o homem e a mulher para eles se complementarem. Não é para eles puxarem o cabo de guerra, um puxa de lá, outro puxa de cá para ver quem é que manda. Observe um homem. Geralmente os homens, eles fazem melhor uma tarefa de cada vez. É uma característica masculina. A mulher tem a habilidade de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A mulher fica ao telefone conversando com alguém e cozinhando, entendeu? E ainda cuidando da criança, entende? E às vezes ainda anota uma receita. É um negócio incrível. A mulher tem essa coisa. Homem não tem. Põe um homem para cuidar de 2 tartarugas que uma é capaz que fuja, entendeu? Então, tem que ir uma coisa de cada vez. Então, o que falta no homem, sobra na mulher. Mas, em geral, a mulher não tem, por exemplo, dentre algumas outras coisas, como vice-versa, a mulher não tem a visão periférica que o homem tem. Então, os homens são melhores para estacionar um carro, por exemplo. Estou falando de novo a regra, toda regra tem exceção. Os homens estacionam mais fácil do que as mulheres, porque o homem tem uma visão periférica que a mulher não tem, em geral, salvo exceções. Você não vê muita mulher caminhoneira, vê? Aqui ainda vê mais do que no Brasil, né? Mas não é tanta, comparando com a quantidade de homens, porque a mulher não tem a visão periférica. Algumas têm. Mulheres piloto de avião, existem algumas, mas são raras, porque falta à mulher essa habilidade da visão periférica, que é muito importante, entende? Aí os homens fazem a rodinha e ficam olhando a mulher estacionar e dão risada. Olha lá, já deu 30 marcha ré e não conseguiu ainda. E eles se deliciam, entende? Só que a mulher tem outras habilidades que o homem não tem. E assim os dois se complementam. Agora imagina quando há essa compreensão de ambos, quão poderosos se tornam, porque eles se complementam e puxam para frente. Mas hoje o que acontece? O inimigo estabelece, um puxa para cá, outro puxa para lá, e ninguém vai para lugar nenhum, entende? Quando os dois deveriam puxar numa direção. Às vezes, por exemplo, que falar da educação de filhos, é tão importante que os dois falem a mesma língua. Já houve ocasiões na minha casa em que minha mulher deu uma ordem para as crianças que eu achava que estava um pouco exagerada. Mas eu jamais diria na frente deles, eu ficava na minha. Por exemplo, ela estabeleceu um castigo uma vez para meu filho, que eu digo, caramba, mas eu fiquei na minha. Depois, separado, falei com ela, você não acha que você pesou muito a mão, não? Que a mulher tem aquele negócio, né? Tem um dia que ela acorda meio assim, né? Levanta com o pé esquerdo, o negócio fica feio. Aí eu disse, você não acha que você pesou muito a mão, não? Aí ela disse, eu concordo que pesei mesmo. Eu digo, pois deixa a poeira baixar, depois você chama e dá uma, né? Regula um pouquinho, dá uma afrouxadinha que você apertou demais. E ela foi depois e fez, entende? Mas nunca na frente do filho se fala isso, porque você desmonta o outro. Você estraga tudo, entende? O texto diz, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Queridos, o casamento, antes de ser um ato de união, é um ato de separação. E muitos casamentos têm problemas porque os dois, ou pelo menos um dos dois, tem dificuldades nessa primeira parte, deixar.
Por que o pessoal tem problema com as sogras? E olha que as sogras são muito boas. Minha mulher, por exemplo, tem uma sogra que é uma coisa maravilhosa. Entende? As sogras são boas. Eu digo julgando pela sogra da minha mulher, que é muito boa. Essa eu assino embaixo. Entende? As sogras não são más. O único problema da sogra é que ela é mãe. E a mãe tem uma tendência de super proteger. Entende? Mais do que o homem. Entende? Porque afinal foi ela quem amamentou. Primeiro foi ela quem carregou 9 meses no ventre. Depois foi ela que amamentou. Então a mãe desenvolve um liame com o filho que não adianta o pai querer dizer que é igual, que não é não. A gente ama pra caramba. Mas eu, por exemplo, quando era garoto, se alguém xingava minha mãe, eu partia pra briga. Mas xingava meu pai, eu nem estava aí. Entendeu? Apesar de meu pai ser meu amigão, eu amo meu pai. Mas ele se vira. Minha mãe não, minha mãe eu tenho que defender. E assim é. Então, é necessário que haja esse desligar. E os dois precisam entender que assim é. Nossa família, o dia que eu fiz o casamento do Marlon, eu me lembro que eu disse ao Aprígio e a Magali, na cerimônia, eu disse, Aprígio e Magali, a partir de agora, deem um passo atrás, porque vocês passam a ser a segunda família da Vanessa. E eu e minha mulher estaremos dando um passo atrás também, porque a partir de hoje nós seremos a segunda família do Marlon. A primeira família dele é a esposa dele. A primeira família dela é o marido dela. Nós somos agora a segunda categoria. Entende? E olha, não é fácil você... Tinha um pastor assistindo, o pastor Paulo Vieira. O pastor Paulo estava assistindo o casamento. No final ele veio a mim e disse assim, rapaz, você falou um negócio ali que mexeu comigo, que ele tem 2 filhas. Eu disse, o que foi? Quando você falou aquele negócio que a gente se torna a segunda família, rapaz, esse negócio dói. Eu disse, dói mesmo, mas é a verdade. Back off. Entende? Eu me lembro logo quando meu filho casou, nunca meu filho foi a um hospital, até então nunca tinha ido, nunca. E aí a Vanessa liga e fala para minha esposa, tia, o Marlon está no hospital. Ele teve um problema assim de intestino, não sei como é que foi lá, não me lembro detalhes, mas ele está no hospital. Minha mulher na hora subiu a serra, doida para ir lá, entendeu? Mas ela desligou o telefone, ela conversou e quando desligou ela falou comigo, e agora? Eu falei, e agora o quê? O que a gente faz? Eu falei, nada. Se ela precisar, ela vai pedir para a gente ir lá. A hora que ela pedir, a gente bota o carro na estrada. Mas enquanto ela não pedir, deixa lá, eles estão crescendo. Eles vão ter que se virar juntos. E se viraram. E até hoje estão se virando, entendeu? Faz parte do processo. Eu sei que como pai, como mãe, a gente quer ir lá. Mas não vá não. Se não chamou, não entra não. Fica de fora. Entende? Espera ser chamado. Para não ser a sogra inconveniente. Né? Para na hora depois não comprar uma cama redonda para a sogra. Entende? Mas é fundamental, queridos, que nós aceitemos nossas diferenças. A mulher, por exemplo, ela tem uma habilidade de ver as coisas nos detalhes. O homem vê no geral, entende? A mulher, ela consegue saber que roupa a pessoa estava vestida depois de ter visto a pessoa. Se eu chegar em minha casa e minha mulher perguntar, você viu a roupa que fulano está vestido? Não tenho a menor ideia. Mas você estava conversando com ela. Eu sei, mas eu não olhei para a roupa, cor de roupa, não tenho medo. Não entra aqui, não fica gravado. Não sei porquê, mas é assim. Você viu como é que estava o cabelo de fulano? Não vi, não. Não é possível. Não vi. A gente não presta atenção nesses negócios, nesses detalhes. E que são importantes. Às vezes a própria esposa, né, ela capricha no penteado e a gente olha e pensa, tá bonito, mas a gente não fala. E ela está querendo ouvir. Por isso, homens aqui presentes, estejamos alertas, hein? Porque a mulher espera que a gente elogie o vestido, o penteado. E às vezes a minha mulher pede a sua opinião. Ela bota uma roupa e diz assim, tá boa. Não fala que não tá, não. Entendeu? Porque no fundo ela não quer saber sua opinião. Ela só quer que você dê seu approval. Entendeu? Ela só quer que você diga, tá legal. Porque se você for dizer, não, bota assim, bota assado, estragou o dia dela. Ela não queria a sua opinião. Ela só queria ouvir dizer que tá boa. Então, quando a minha mulher pergunta assim, ficou bem? Eu digo, você tá gostando? Eu tô, mas o que você acha? Eu digo, eu amei. Entendeu? Que se ela tá gostando, meu irmão, é isso que importa. Porque para mim, tanto faz. Tá bom demais. Você tá gostando? Tá bom, tá ótimo. Entende? E assim a gente vai navegando nesse mar. Para poder funcionar, tem que ser assim. Agora, o que está acontecendo? O inimigo, queridos, ele tem procurado destruir o que Deus
construiu. O que Deus fez para ser uma bênção, o inimigo está tentando transformar numa maldição. Aí começaram os movimentos feministas e os movimentos machistas, né? Por que existe isso? Porque há insegurança de ambos os lados. Um escritor chamado Ramalho de Urtigão, eu acho que foi ele, disse assim: feliz é a união em que o homem é o cabeça e a mulher o coração. Gostei muito dessa definição, porque resolve o problema. Qual desses dois órgãos é mais importante no corpo humano? A cabeça ou o coração? Me ajudem. Incrível. O primeiro lugar que eu pergunto, todo mundo fala a mesma coisa, que onde eu pergunto, um grita a cabeça, outro o coração. E na verdade é isso, os dois. Imagina um corpo bonitão sem cabeça. De que adianta? Né? Imagina um corpo com a cabeça linda e o coração fora. Não tem vida? Então não funciona. Então os dois, são, em termos de importância, qual é mais importante? Nenhum. Agora, tem funções completamente distintas. E aí vem o segredo. A mulher entender, meu marido é o cabeça. Não é porque ele está mais importante do que eu, não. A função dele é diferente da minha. Porque a cabeça é importante, o coração também, de igual maneira. Entende? O maridão inteligente vai dizer, minha mulher é o coração, sem ela eu não consigo viver. Não existe função para a cabeça se o coração não existe. E aí um passa a cuidar do outro. Um coração sábio bombeia bastante sangue para a cabeça, porque um cérebro bem irrigado funciona melhor. Não é? Uma cabeça no lugar vai cuidar bem do coração, porque eu preciso dela, e vai fazer exercício, vai cuidar com alimentação, e vai fazer tudo isso para poder funcionar legal também. E assim os dois vão bem, a felicidade existe. E por falar em felicidade, aqui é um outro aspecto. Problema de muitos que se casam. Primeira coisa que a gente faz quando a gente está procurando alguém para casar, não é nossa tendência imediata procurar a pessoa certa? Primeira coisa, eu tenho que achar a pessoa ideal. Quando, na verdade, minha primeira preocupação deveria ser a pessoa ideal. Eu tenho que ser a pessoa ideal. Porque na maioria dos casos de problemas de casais é que um está sempre esperando do outro, um está sempre cobrando do outro. Quando se cada um der, eu costumo usar uma ilustração quando eu faço sermões de casamento, que o casamento é como um banco falido, e tem gente que se assusta quando a gente fala isso, a princípio. Mas o casamento não foi uma ideia divina? Foi. Quem fez o primeiro casamento não foi Deus? Foi. E é um banco falido? Não pode. E aí a gente tem que explicar. Banco falido como? A moça que tinha problemas em casa, de não aceitação, de não respeito da sua privacidade, de não amor, de não atenção, ela tem todas essas carências e ela começa a imaginar o Dom Juan que vai amá-la, que vai compreendê-la, que vai aceitá-la, que vai respeitar seu espaço, e aí ela começa a idealizar tudo isso já no casamento. Quando eu me casar, vai ser uma maravilha. E ela vai idealizando e fica assim, eu estou doida para sair de casa, eu não vejo a hora de casar para eu sair dessa casa, porque aí sim, tudo vai ser maravilha, entendeu? E o rapaz pensando também a mesma coisa. Aí os dois se casam, no outro dia os dois acordam, um olha para o outro e diz, e agora? O Everton já riu lá atrás, entende? E agora? Todas as minhas expectativas agora você vai ter que satisfazer. Só que ela está pensando a mesma coisa, só para descobrir que nenhum tem nada para dar. Ou seja, a mulher que estava tão ansiosa para casar, para ser amada, quando ela abre a gavetinha do amor, no casamento ela descobre que está vazia. Ou seja, o banco chamado casamento, o cofre do amor, está vazio. Ela diz, caramba, mas o cofre da compreensão vai estar cheio. Quando ela abre a gavetinha do cofre da compreensão, vazio. E assim cada gavetinha que ela abre está vazia. O rapaz também está abrindo as gavetinhas todas para descobrir que estão todas vazias. Aí diz, para que eu casei? Olha a besteira que eu fiz. E tem gente que chega a dizer, o casamento é um buraco, quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. Né? Nada disso é verdade. Queridos, o banco está vazio, está assim. Está falido, está assim. Mas ele não precisa continuar falido. Quer compreensão? Não busque no companheiro não, que ele não tem. Busque em Deus.
Deus é a fonte da compreensão. Você vai nele, ele vai te dar compreensão. Aí você vem e deposita no seu cofrinho. O maridão também vai em Deus, busca e deposita no cofrinho. Opa, daí a pouco, olha o cofrinho de compreensão cheio. Quer amor? A minha mulher não é a fonte do amor. A minha Bíblia diz que a fonte do amor é Deus. Deus é amor. Vamos em Deus. Aí eu vou buscar em Deus amor e vou depositar no meu casamento. E daí a pouco os cofres estão todos cheios. Porque a fonte é Deus, não é o meu cônjuge. E olha, amados, hoje muitos casais estão morrendo à míngua. As mulheres estão ficando desidratadas de tanto chorar para resolver os problemas conjugais, porque elas estão esperando que o marido resolva, que o marido, essa hoje me disse, não, eu tenho que mudar meu marido. Eu falei, esquece, comadre, isso não acontece nunca, ninguém muda ninguém, só Deus. Esquece, essa batalha a senhora já perdeu. Entendeu? Bote o seu joelho no chão, Deus tem poder para mudar seu marido. Agora, ele vai também usar a senhora, então, no processo, entenda que você tem sua parte. Não é só o seu marido que tem coisa para arrumar, não, a senhora também tem. Não, é verdade. Eu digo, pois é, se olhe no espelho da verdade que a senhora vai ver. Então, lembrados daquele pensamento que eu já mencionei aqui muitas vezes? Olhei para o meu irmão com o telescópio do desprezo e disse, quão pequeno é meu irmão. Olhei para o meu irmão com o microscópio da crítica e disse, quão áspero é meu irmão. Olhei para o meu irmão com o espelho da verdade e disse, como se parece comigo, o meu irmão. E às vezes a gente olha para o marido, né, ou para a mulher, com o telescópio do desprezo, a gente diz, como é pequeno esse homem, como essa mulher é pequena. Olha no microscópio da crítica, como é áspero, eu que pensava que era, né? E aí, mas quando você olha no espelho da verdade, você diz, é a minha cara. A gente é muito parecido. A gente não pode apontar dedo, queridos, em nenhum nível, muito menos dentro de casa. Paulo estabelece a relação entre homem e mulher. Eu poderia falar sobre ela em Gálatas, mas eu vou a 1 Coríntios 13, e eu quero encerrar com esse ponto, que eu considero de grande importância. 1 Coríntios 13. Paulo faz aqui uma descrição magnífica do que é o amor, da importância do amor. E veja só que Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13. Todo mundo achou? Ele começa dizendo aí assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E agora ele diz, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora o que ele fala do amor? Olha como ele descreve o amor. O amor é como? É paciente. É o que mais? Bondoso ou benigno. O que mais? Não é ciumento, não é invejoso, não é isso? Não trata com o quê? Não se vangloria, a minha versão diz, não trata com leviandade. Como é que fala a sua aí? Não se ufana, não é isso? Ou seja, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se orgulha. Verso 5 diz, não se porta com... Sabe como é que fala a minha versão aqui? Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. O que fala agora? Não se exaspera. Na minha versão diz não se irrita, como a versão do Everton. Não se ira facilmente. Né? Não suspeita mal. Você já viu gente que vive desconfiando um do outro? Está o tempo todo achando que, você está com coisa. Entendeu? Olha, isso é um outro assunto que a gente poderia falar aqui horas, mas vamos seguir aqui. Não, que mais? Fala o verso 6. Como é que diz aí? Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com o quê? Com a verdade. Olha esse verso 7. O amor? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E agora o verso 8 começa dizendo que o amor nunca... Oh, brother. Agora eu tenho uma pergunta. Vocês já ouviram pessoas dizerem assim, eu não te amo mais? Meu amor por você acabou.
E agora? Paulo está dizendo que o amor nunca acaba. Queridos, lembremos-nos. Existem 4 palavras no grego para definir o amor. A Bíblia usa 3. A palavra philos, a palavra storge, eros, storge é a 4ª que não é usada na Bíblia. A palavra philos, a palavra eros e a palavra ágape. Né? A palavra philos é o amor fraternal. Daí vem a palavra Filadélfia. Né? Filadélfia quer dizer amor fraternal. Entende? Quando eu digo, Naldo, eu te amo, todo mundo sabe o que eu estou falando para Naldo. Minha mulher tivesse aqui e eu dissesse, eu te amo, todo mundo sabe. Agora é diferente. Apesar que foi a mesma coisa. Não é? Amor philos é o amor que eu tenho para com meu irmão, para com o meu próximo. Entende? O amor eros é o amor que atrai os sexos opostos. Daí vem a palavra erotismo, do amor eros. É aquele amor que, né, faz a química funcionar entre os sexos opostos. E o amor ágape é o amor que Deus tem para conosco. Esse amor é totalmente diferente dos demais, infinitamente superior. Sandrinha, eu vou terminar que eu já não aguento ver você com essa cara de alergia. Tadinha, estou sofrendo aqui por você aí. O amor storge é o amor que une familiares, sabe? O amor entre parentes. Pergunto, irmãos, Paulo, quando está falando aí, de que amor será que ele está falando? O amor ágape. Porque o amor philos, ele é passível de mudanças. Eu amo Naldo enquanto Naldo não pisar no meu calo. Não é assim? Eu amo Naldo enquanto ele cooperar comigo. Quando ele começa a furar comigo, eu digo, esse cara está por fora. Exato. Infelizmente é assim. Infelizmente, o amor philos precisa ser alimentado para ele existir. Ele transita numa via de mão dupla. Eu dou se eu receber. Se eu não receber, eu paro de dar. O amor eros também é muito pobre. O amor eros é alimentado pelos sentidos. A gente olha e diz, uau, que menina bonita. Olha que corpo, olha que rapaz musculoso, olha que físico. O amor eros olha por aí. Só a aparência, olha o cabelo, olha o nariz, olha isso, olha... Amor eros, ele vai pelo toque, pelo olho, pelo cheiro, os sentidos, né? Esse perfume me lembra... Amor eros, entendeu? Ele é alimentado assim, entende? Agora o amor ágape, brother, está fora disso aí. O amor eros também transita numa via de mão dupla. A gente ama enquanto é bonitinha. Depois que deixou de ser bonitinha, já viu os maridos aí fora que trocam a mulher de 50 por 2 de 25? Entendeu? Porque amava na esfera eros. Agora eu pergunto, irmãos, eros tem seu papel numa relação conjugal? Sim ou não? Tem. Não pode ser o dominante. Correto? Eros tem seu papel de influência na hora da escolha? Claro que tem. Não pode ser o dominante. O dominante tem que ser o ágape. Paulo, quando fala, Paulo diz depois em Efésios, ele diz assim, maridos, amai vossas mulheres. Eu fui ver se ele usou eros, philos ou o ágape, ou mesmo storge, mas ele usa o agapate, da raiz ágape. Então ele diz, maridos, amem suas mulheres com o mesmo amor que Deus te ama. Se você ama Deus, Fabiana, Deus te ama. Se você não ama a Deus, ele continua te amando. Uau! E Paulo diz que assim eu devo amar minha mulher. Porque nós temos uma tendência de amar quem é amável. Não é verdade? Sorrir para quem sorri de volta. Cumprimentar quem cumprimenta de volta. Ser, né, cortês com quem responde com cortesia. Essa é a nossa tendência. Se a pessoa não corresponde, a gente fecha. Não, eu falo com ela, ela não fala comigo, não falo mais. Continue falando. Porque se você fala e a outra pessoa não fala com você, você vê como ela está abaixo de você. Continue falando, ajude a chegar até onde você está, porque você está acima. Sabe? As pessoas te tratam da maneira como te tratam, não é porque você é o que você é, não. É porque elas são o que elas são. Nossa primeira tendência, quando alguém nos trata de uma maneira que a gente não gostou, é pensar, tem algum problema comigo. Não, o problema é só ela. E às vezes, se você for conhecer uma pessoa dessa, você vê que ela é uma coitada, prisioneira do seu próprio mundo, miserável, morando na sua própria favela, entendeu? E a gente tem que ter misericórdia. Por isso que Jesus tinha misericórdia com as pessoas que ele dizia. Lembra Jesus na cruz? Pai,
perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Lembra de Estevão quando estava sendo apedrejado? Por favor, Pai, não lhes impute esse pecado. É o diabo que está usando-os. Porque notem, Paulo vai descrevendo aí o amor. Sim, então quando ele diz que o amor nunca acaba, e o amor é tudo isso lindo que ele falou aí, você só pode entender isso quando você vai lá em 1 João 4,8, que lá diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus... Se você tirar essa palavra amor e pôr a palavra Deus aí, tudo se encaixa. Mas quando você lê isso, pensando em Hollywood, né, na concepção de amor de Hollywood, você diz, isso aqui é balela, esse negócio de amor tudo sofre, isso é conversa. Não, que você está pensando com a mentalidade de Hollywood. Mas põe Deus aí que você vai ver se não encaixa. E o que nós precisamos é ter Deus aqui dentro, queridos, entronizado, não é de carona, não é como visita, não, sentado na cabeceira da mesa mandando. Aí nós somos cristãos de verdade. Aí nós amamos como está aí. Agora, o probleminha está onde? O probleminha está aqui, eu pelo menos assim penso, porque sempre que eu lia esse capítulo, quando chegava aqui no verso 11, eu dizia assim, ai, Paulo mudou de assunto aqui, ele perdeu a linha do que ele estava falando e mudou de assunto totalmente. Né? Me lembra aquele pastor que um dia disse para o irmão assim, irmão, eu vou pregar, e eu não escolhi o hino final, então vamos fazer assim, na medida que eu estiver pregando, o senhor, quem fica sentado na plataforma, falou para o ancião, o senhor escolhe o hino, na medida que eu estiver pregando, o senhor observa o tema, e o senhor escolhe o hino que tem a ver com o tema. O irmão disse, tá bom, pastor, vai lá. E o pastor começou a pregar falando de saúde, e o irmãozinho está no inário procurando o hino de saúde, e de repente o pastor entrou para as profecias, ele está lá procurando o hino que tivesse a ver com profecia. Daqui a pouco o pastor falando da volta de Jesus, ele começou a procurar. No final do sermão, o irmão levantou e disse, irmãos, vamos cantar aquele hino. Tem um hino no inário que tem esse título, Um Dia Ele Esclarecerá. Então, eu quando lia isso aqui, eu dizia assim, acho que eu vou cantar esse hino para Paulo, porque mudou de assunto sem ter nada a ver quando ele chega no verso 11. Ele vem falando de amor e agora ele diz o que aí no verso 11? Eu era menino, falava como menino. O que mais? Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Não parece que ele mudou de assunto? Tem nada a ver. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria, né? Falava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Eu falei, peraí, o que Paulo está querendo aqui? Queridos, depois de muito me debater com esse texto, finalmente eu consegui entender o que Paulo está dizendo aí. O que Paulo, na verdade, está reconhecendo é que todos nós temos dentro de nós um adulto e uma criança. Põe uma boneca no colo de cada um de vocês aí, que eu duvido se daqui a pouco você não está ajeitando a roupinha da boneca, está puxando o cabelinho dela, entendeu? Aquele tempo de criança. Isso mostra que você é normal. Entende? Põe um carrinho na mão de um homem e espera para você ver se daqui a pouco ele não está fazendo estradinha com ele no banco do lado, entendeu? Mostra que ele é normal. Se ele não fizer isso, ele não é normal. Uma mulher que não sabe pegar uma bonequinha e curtir, não é normal, não. Essa mulher está fora. Entendeu? Bota uma criança na sua frente para ver se daqui a pouco você não está no chão. Falando como ela, né, você se faz criança. Isso prova que você é normal. Tem algumas pessoas que não têm essa habilidade. Não são normais. Tem problemas. Então, Paulo diz, nós todos temos dentro de nós um adulto e uma criança. E essa é uma realidade. Eu, quando estou em casa, só eu, minha mulher e meus meninos, eu solto a criança que eu tenho dentro de mim. Entende? Chegou alguém que não é do círculo imediato da família, eu tenho que guardar a criança, porque a pessoa não vai entender. Minha família sabe, os de fora não. Eu jogava basquete com meus meninos quando a gente morava aqui em Easton. Nós tínhamos um tennis court, basket court, e a gente ia lá brincar. E de vez em quando vinham os meninos da igreja, que o meu filho chamava um domingo para ir lá para casa. Quando eu estava brincando que estavam os meninos da igreja, eu me comportava totalmente diferente. Aí um dia meu filho chegou, pai, quando está só a gente, o senhor se solta, é tão legal. Quando tem os meninos, o senhor é legal, mas não é tanto. Por quê? Seu negão, porque não somos só nós, entende? Aí eu expliquei, ele disse, agora eu entendi. Entende? A gente precisa se fazer de menino muitas vezes, e é bom e é necessário. Agora, o que a gente precisa é saber que horas deixar o menino soltar e que horas prender o menino no cantinho dele, deixar, fica quieto aí agora. Na maioria das vezes, queridos, problemas conjugais surgem porque na hora que a gente deveria botar a criança para dormir, a gente deixa a criança acordada e falando.
na hora que eu estou irritado. Eu deixo a criança falar. Vê se a maioria das razões das nossas brigas conjugais não são balelas, besteiras. É ou não é? Depois que passa, você vai fazer um balanço e diz, caramba, e a gente brigando por causa disso. Sabe por quê? Eram as duas crianças, a sua e a dele, ou a sua e a dela, que estavam acordadas, brigando, assumiram o controle. Nessa hora a criança não pode, a gente não pode dar o controle para ela, mas é justo quando a gente dá. Já viu no trânsito? Quando alguém te dá uma fechada? A criancinha acorda rapidinho e sai do berço, e você deixa. E ela segura o volante e você deixa. E ela acelera fundo e vai dar uma fechada à noite. Isso é coisa de criança, adulto não faz isso. E você vê, às vezes, no trânsito, duas crianças, sabe, botando em risco a vida de inocentes dentro do carro e quem está perto. Duas crianças. E faz cada gesto um para o outro, coisa de menino. Adulto não faria aquilo. Entende? E vê se não é verdade. Aí eu digo, então é isso que Paulo está falando, esse negócio de menino aqui está se encaixando, porque o adulto, ele bota o amor em evidência independente das circunstâncias. Criança é que muda de acordo com a circunstância. Adulto tem que manter a postura e equilíbrio. Não, desculpa, parece que ia falar algo. É verdade. Yeah. E um dia que aconteceu isso comigo em Dallas, eu dirigindo em Dallas, a primeira coisa que eu assustei em Dallas foi ver que ninguém dá seta para entrar. Eu disse, meu irmão, esse povo é maluco, eles entram sem dar seta. Mas aí eu entendi por quê. Quando você dá seta, ninguém te dá o espaço em Dallas. Eu digo, então é por isso. E aí minha seta parou de funcionar também, porque você dá a seta, todo mundo cola um na traseira do outro. Esquece, você não entra nunca. Dallas é assim. Aí entra na frente do outro. E uma vez eu estava assim e tinha um espaço razoável lá em Arlington. E aí eu dei a seta para entrar no espaço. O cara que estava atrás, quase bateu na traseira do outro. Quando eu olhei, era um irmão da igreja. E ele fez assim, ficou. Aquela, ensinam aqui, né? No eye contact, né? Então ele ficou para frente. E eu olhei e falei assim, eu prefiro que ele nem me veja, que ele vai morrer de vergonha. Entendeu? E aí a filha dele andou, ele foi embora. Eu falei, acho que ele nem sabia, ele nunca soube. E eu olhava para ele na igreja e dizia assim, você no trânsito é uma ferinha, hein, meu? Claro que eu não falava, eu só pensava. Mas a verdade é isso. Às vezes no trânsito você revela porque você deixa a criança assumir o controle. E às vezes em casa também, numa discussão, uma coisa mínima, toma um volume, porque as duas crianças é que resolveram a parada, isto é, né, complicaram a parada. E falar em parada eu tenho que parar. Mas o segredo, queridos, é isso. 1 mais 1 se tornar 1 é uma possibilidade bíblica. Deus fez para ser assim. Agora a gente tem que cooperar no processo. E uma das coisas que ajuda muito, sabe o que é? Mulheres, leiam o máximo que vocês puderem sobre homem. Homem é um bicho esquisito. Homens, leiamos o máximo que nós pudermos sobre mulher. As mulheres são diferentes. Entende? Foi Vanessa. Existe uma fórmula matemática bem complexa que também prova que 1 mais 1 é igual a 1. Entende? E é fato. E ela fez lá ela fez num JA em Brockton. Eu estava contando para o Arnaldo antes. Mas então, vejamos, queridos, lembremos-nos de que nós temos as nossas diferenças e nós precisamos administrá-las com sabedoria. As mulheres gostam de explicar o assunto nos detalhes. Nós temos que aprender a olhar nos olhos dela e ouvir a história até o final. Entende? Mesmo que a gente ache que não está somando mais, mas presta atenção. Presta atenção. A mulher precisa disso. Nós precisamos dizer à mulher, eu te amo. Mulher gosta de ouvir isso. Quem é que não gosta? Mas a gente, se ninguém disser, não tem problema. Minha mãe nunca, minha mãe nunca me disse que me ama. Não me arrancou pedaço até hoje. Entendeu? Eu sei que ela me ama, ela não precisa falar. Então eu também tenho a tendência de dizer, minha mulher sabe que eu amo, não preciso falar. Estou errado, eu preciso falar, ela precisa ouvir. Então eu pratico isso muito, porque nunca usaram comigo, eu tenho que praticar muito mais para funcionar. Entende? Reconhecimento. Queridos, esse negócio de falar é um negócio sério. Minha mulher, quando está perto, ela fica assim. Por exemplo, eu gosto de lembrar sempre, existem 6 palavrinhas muito importantes para a gente usar no nosso vocabulário diário. Sabe quais são? Admito que o erro foi meu. Essas 6 palavras são muito importantes no vocabulário de um casal.
admito que o erro foi meu. Coisa mais linda é quando a pessoa tem a humildade de dizer, eu errei. Olha, me desmonta. Qualquer pessoa que fala isso comigo, me desmonta. Porque eu aprecio muito humildade. Admiro muito e estou procurando desenvolvê-la, mas admiro quando eu vejo pessoas humildes. 6 palavrinhas importantíssimas, nunca se esqueça. 5 palavras importantíssimas. Você fez um bom trabalho. Reconheça. Uau, que legal. Que comida. Você fez um trabalho fantástico. Entende? O marido trocou a lâmpada, você diz, uau, não é qualquer marido que consegue fazer isso. Entende? Elogio. Ó, se tem um bicho que gosta de elogio, é homem. Você pode pensar que não, mas homem gosta. Ele pode não falar, mas homem gosta de um elogio. Entendeu? Mas o reconhecimento tem seu lugar. Entendeu? 4 palavras mais importantes no vocabulário de qualquer casal que queira ser feliz. Sabe quais são? Qual a sua opinião? Entende? Quem é que não gosta de ser consultado? Você logo se sente importante. Qual é a sua opinião? Eu estou pensando em fazer isso. Qual é a sua opinião? Mas não é só perguntar por perguntar, dê valor à opinião. Entende? Se for uma opinião totalmente diferente da que você estava pensando, você diz, eu não tinha pensado nisso ainda. Eu vou ter que pensar um pouco mais. Isso quer dizer que você não gostou, mas entendeu? Você vai ter que remoer melhor para poder ver se consegue assimilar. Mas brincadeira. Mas essas 4 palavras são muito importantes. Sabe quais são as 3 palavras mais importantes no vocabulário de um casal? Faça o favor. Porque quando a gente namora, a gente é tão gentil, mas depois que a gente casa, a gente para de pedir favor e manda, passa a dar ordens. Não é? Faça o favor. A gente às vezes é cortês com as pessoas estranhas, não é isso? Pessoa que você nunca vai ver a segunda vez, e você abre a porta para ela, você é todo gentil, nunca vai ver outra vez. E aquela que vai te tolerar na velhice, você trata com casca e tudo. Não é justo. E as 2 palavras mais importantes, quais seriam? Muito obrigado. E a palavra menos importante? Eu. A mais importante? Nós. Queridos, se a gente aplicar tão somente esse vocabuláriozinho no nosso dia a dia, estão lembrados? As 6 palavras quais são? Teste agora, fazendo prova, valendo para nota. Né? Admito. Você já está fazendo a linguagem telegráfica. Admito que o erro foi meu. Admito, Fabiana já vai logo para economizar, né, Fabiana? O telegrama fica mais barato assim, tá certo. Fabiana está vivendo na era do text message. Admito que o erro foi meu. Entendeu? As 5 palavrinhas, quem se lembra? Não. Você fez um bom trabalho. Agora sim, as 4. Qual a sua opinião? As 3. Faça o favor. As 2. Muito obrigado. A menos eu. A mais nós. Que Deus nos ajude, queridos, a praticar essas coisas. São coisinhas tão simples, tão elementares, que quando a gente fala, você diz, pensei que eu ouvi alguma coisa em especial. Sabe o que mata nossas relações? São as coisas elementares que a gente não põe em prática. Não são as coisas que a gente... Foi como disse o indivíduo, né? Você te preocupa aquilo que você lê na Bíblia e não entende? O outro respondeu, não. O que me preocupa na Bíblia é o que eu entendo e não pratico. O que eu não entendo não me preocupa, não. Que Deus nos abençoe.